Bom, pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Flávio Riberi. Estou aqui as boas-vindas a você que está conectado online e a todo o público também presencialmente aqui no edifício sede da FIPECAF. Agradeço muito ao prestígio de todos vocês. Estamos em uma volta, em um momento presencial, e queremos aqui fazer desse um momento em que a gente possa promover o network, especialmente aqui entre o público online, fazendo perguntas difíceis a todos os nossos painelistas. Aqui nós agradecemos aqui a presença para um debate para falar sobre algumas lições da COP28 e como isso se aplica às ações que as empresas implementam em torno do ESG. Dentro do nosso grupo aqui, seleto de painelistas, né, nós recebemos aqui a professora Edna Biava. Ela é professora dos nossos cursos de pós-graduação na área de governança corporativa. Ela é associada do Grupo MZ, e também eu vou ler uma parte do seu currículo, né, que tem mais de 30 anos de experiência. Na verdade, daria um bom livro, as histórias que ela conta na sua trajetória, os bons casos de governança, e principalmente por ela já ter sido um membro e também atuante em vários fóruns dentro do IBGC, e aqui ela é membro do IBGC Dialoga, e também participou do grupo do GT Interagentes, que formatou o Código Brasileiro de Governança Corporativa, né? E a professora Edna Biava, ela tem um capítulo interessante na sua história, em que ela foi head de governança da BRF. Ela trabalhou intensamente na fusão da Sadia com a Perdigão, isso nos idos de 2008, mas ela tem uma atuação muito forte junto à classe e também interagindo com membros de conselho de administração, comitê de auditoria e conselho fiscal. Aqui também eu tenho ao meu lado esquerdo, né, o professor Ronaldo Oliveira Júnior, ele que também é um professor conhecido aqui da casa, da FIPECAF, e um verdadeiro craque também na área de estratégia de negócio. E a vertente dele é olhar para a gestão de stakeholders, né, responsabilidade corporativa e os negócios internacionais. Ele é doutor em administração pela USP, mestre em administração pela Federal do Paraná e também bacharel em relações internacionais pela Universidade Federal de Sergipe, né? E, claro, ele foi professor visitante na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, e tem um foco também de atuação no terceiro setor e também olhando para a internacionalização de empresas. Por último aqui, né, nosso professor da casa, que está sempre conosco, né, o professor Fernando Múrcia, aqui da FIPECAF e também da FEA USP, e ele também, não só como acadêmico, como professor, mas ele tem um olhar da governança como membro do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Ele também participa do Comitê também de Pronunciamentos Contábeis, está em alguns comitês de auditoria e conselhos fiscais. Também eu não vou listar todos, são alguns. Eu não sei ainda em que horário que ele dorme, mas ele também trabalha bastante, assim como nossos dois outros painelistas, né? Dou boas-vindas a vocês. Obrigado por ter aceito esse convite, né? E para começar aqui esse painel, vou me sentar, vou começar aqui com o professor Ronaldo, né? A gente começou a formatar isso, né, olhando para as lições em que a COP28 ela trazia, né, aos profissionais, às empresas, e é claro que tudo que aparece na reunião, ela tem um olhar muito principiológico. Então, as ações têm uma visão talvez um pouco etérea, densa, mas a gente quer talvez tangibilizar um pouco mais isso. E aí eu quero ouvir um pouco na fala do professor Ronaldo, né? Como você, uma empresa, né, traz ali o cuidado na gestão do stakeholder, né, para colocar uma ação de sustentabilidade que possa dar uma resposta em termos ambientais, né, sociais e também de governança. Eu passo a bola para você. Fica aqui ou Pode levantar, fica à vontade. eu vou dar uma levantadinha, porque eu sou então, pega certinho? Pega. Acho que até o raio aqui onde eu estou e até onde o professor Múcio está, você vai. Todo mundo que está online vai notar a sua beleza. Mas, enfim, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, professor. Quero agradecer muito a presença de todo mundo, tanto online quanto aqui presencialmente também. Como o professor disse, eu me chamo Ronaldo. Enfim, tenho um interesse muito grande nesse tipo de pesquisa, né? Pesquisa relacionada à sustentabilidade, à gestão de stakeholders necessariamente falando, né? Que é a minha área de pesquisa principal. E ESG também em uma perspectiva um pouco mais tangencial, mas que entra muito na minha discussão sobre stakeholders necessariamente. Hoje, eu quero trazer para vocês alguns pontos, né, na verdade, então tentando responder um pouco do que o professor perguntou,
Então, tentar trazer para vocês um pouco de uma perspectiva mais introdutória, conceitual, para que, de fato, eu possa preparar um pouco do espaço também, porque os professores vão comentar aqui depois de mim. E eu quero trazer alguns pontos. Primeiro, eu quero discutir um pouco com vocês sobre sustentabilidade, numa perspectiva conceitual e geral, né, para que a gente possa partir do mesmo ponto de vista. Depois, eu quero trazer tanto as ideias de gestão de stakeholders, o que é stakeholder, por que isso é realmente importante, essa gestão de stakeholders, essa teoria de stakeholders que a gente trabalha tanto na academia, inclusive faço parte de um grupo de pesquisa que trabalha especificamente sobre isso lá na USP. E a CID também, né? O que seria a CID, de onde veio, para onde é que vai, por que isso realmente é relevante, e aí fechar com alguns esforços globais que a gente vem vendo, né, de alguma maneira mais específica, de algumas organizações internacionais, de alguns corpos de representatividade internacional e, obviamente, fechar aqui com o nosso tema, que é a COP28 ou as COPs no geral, né, Conferência das Partes, uma perspectiva mais aplicada, digamos assim. Tá? Então, inicialmente, gosto sempre de trazer essa reflexão. Toda vez que eu vou ter uma reflexão inicial, uma aula, uma discussão, um debate sobre stakeholders, ESG, qualquer coisa relacionada a esse tipo de tópico, gosto sempre de trazer dois pontos principais. Primeiro, o que é sustentabilidade? Porque a gente discute muito, sustentável, tem que ser sustentável, mas o que é sustentabilidade se a gente fosse, de fato, conceituar o termo, né? Então, se a gente parar para refletir sobre o que é sustentabilidade, a gente pode ir no bom e velho aqui, dicionário, né? Que às vezes a gente esquece um pouco dele, tem o chat GPT que facilita um pouco a vida da gente, mas a gente pode ainda voltar aqui para a ideia do dicionário e poder refletir um pouco sobre isso. Pelo Oxford, o dicionário de Oxford, que é realmente bem conhecido para a gente, sustentabilidade vem nessa perspectiva aqui de capacidade de manutenção de algo. É uma sustentação do que a gente está realmente observando naquele contexto. Então, eu posso estar observando a manutenção de uma determinada taxa, a manutenção de um determinado nível de crescimento, a manutenção de um determinado sistema. Então, essa sustentabilidade vem dessa ideia de sustentar algo ao longo do tempo. Tá? Só que quando a gente discute aqui, voltado para ESG, voltado para stakeholders, voltado para perspectivas ambientais, a gente para pensar qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em sustentabilidade, e ela é necessariamente, inclusive, pode botar no Google, sustentabilidade é a palavra, a maior parte das coisas que vão aparecer lá serão coisas necessariamente relacionadas a questões ambientais. Está errado? Não está errado. Mas não é apenas isso. Então, o grande ponto aqui, que é importante sempre a gente trazer nessa parte inicial, é sustentabilidade ela pode ser ambiental, ela pode ser organizacional, ela pode ser econômica, ela pode ser social, ela pode ser governamental, enfim. A lógica da sustentabilidade é você pegar algo que você, de fato, tem interesse ali em analisar, em melhorar, em manter aquilo ao longo do tempo, e você consegue manter aquilo numa perspectiva de longo prazo, digamos assim. E para isso, eu trago sempre essa perspectiva de desenvolvimento sustentável, que é aí onde entra o nosso assunto, de fato, aqui que a gente está querendo trazer. Então, se eu trago sustentabilidade como essa lógica de manutenção ao longo do tempo, o desenvolvimento sustentável já tem uma definição que não necessariamente a gente vai olhar no dicionário, mas tem uma definição oficial que a gente utiliza, seja na ONU, seja em outras organizações internacionais, seja na própria COP, nas próprias COPs, inclusive, que é basicamente a ideia, né, do desenvolvimento capaz de, enfim, garantir uma possibilidade de desenvolvimento para a nossa geração, nós que estamos aqui, seja presencialmente, seja online, mas sem comprometer essa capacidade das próximas gerações que virão. Então, isso basicamente é o conceito inicial, o conceito base, que foi definido nesse relatório, chamado Relatório Brundtland, de 87, que é conhecido aqui como Our Common Future, ou basicamente nosso futuro comum, que foi divulgado no final dos anos 80 aqui pela Comissão Mundial do Clima e Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito que nós utilizamos até hoje e é o que a gente trabalha em qualquer discussão sobre mudanças climáticas, em qualquer lugar que a gente vai discutir, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, pensando nesses dois conceitos aqui, a gente pode partir para a perspectiva de quais a quantidade de discussões que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, nós temos diversas análises, diversos pontos de vista. A gente tem o Triple Bottom Line, ou Tripé da Sustentabilidade, que é super famoso também desde os anos 90, com o John Elkington. Temos a responsabilidade social corporativa, temos a teoria dos stakeholders,
temos os fatores ESG, os componentes ESG, mas todos esses fatores, todas essas discussões estão relacionadas à ideia de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Então, quando eu paro para pensar no que a empresa tem de responsabilidade quanto a isso, como é que a empresa pode realmente se posicionar como um ator, de fato, responsável pelas ações que ela está tomando, pelas consequências que ela pode trazer, eu trabalho nessa ideia desses dois temas aqui, e eu posso trazer alguns desses fatores para poder discutir com vocês. Aqui, como eu disse, vou trabalhar basicamente a gestão de stakeholders e os fatores de ESG para a gente poder dar uma olhada um pouco mais em como isso poderia funcionar. Então, fechando um último conceito que eu trazer aqui para vocês o que é stakeholder? Porque no final das contas a gente sempre discute, fornecedor é o cliente, ok, mas por que ele é um stakeholder? Por que o cliente é um stakeholder? Por que o fornecedor é um stakeholder? Por que o investidor é um stakeholder? Porque, basicamente, é um indivíduo ou um grupo de interesse, basicamente, que pode ser afetado pelas ações da empresa e que também possa afetar os resultados daquela organização. Então, se eu tenho essas duas lógicas estabelecidas, ok, esse aqui é um stakeholder. Então, eu vou discutir sobre stakeholders primários, stakeholders secundários, a depender do impacto que ele tem naquela minha organização, mas eu preciso observar se ele realmente, esse impacto vai e volta. Se ele é um impacto dual, se ele é uma influência dual, né? Do stakeholder para a empresa, da empresa para o stakeholder. Então, quando eu paro para pensar nessa perspectiva, nessa abordagem de stakeholders que a gente discute bastante, que é o que realmente estuda ao longo nos últimos anos, basicamente nos últimos 5 anos vem estudando essa teoria, é que, para essa perspectiva, os negócios, as empresas, as organizações, são sobre como esses clientes, esses fornecedores, esses financiadores, né, que podem ser os bancos, podem ser instituições financeiras, podem ser os próprios acionistas e por aí vai, comunidades, né, que às vezes a gente esquece, né, do impacto nas comunidades que as empresas possuem, e eu não digo apenas, o impacto porque a empresa é uma empresa de extrativismo. Não quer dizer apenas isso. Um banco tem impacto na comunidade. Uma instituição de ensino superior tem impacto na comunidade. Mas qual é a comunidade de cada um deles? E isso vai caber ao gestor, à gestora, para poder fazer essa análise necessariamente. E aí que vem essa questão do papel da empresa em compreender essa responsabilidade ambiental, social, de governança e por aí vai, para que, de fato, entendendo isso, a gente possa gerenciar esses stakeholders, gerenciar esses interesses, de modo a criar valor, considerando o que a gente estava falando antes, considerando o longo prazo, considerando a sustentabilidade, considerando a manutenção daquela organização e de todos aqueles que fazem parte dela, direta ou indiretamente. Então, um ponto que eu gosto sempre de trazer é que, assim, mas às vezes parece que a gente está discutindo algo simplório, que é difícil de aplicação, que, na verdade, a gente fala, mas não tem um resultado de fato por trás daquilo. Mas aí eu realmente posso dizer para vocês, a gente tem trabalhado muito no nosso grupo de pesquisa, e não só no grupo de pesquisa, mas também diversos outros estudos nacionais e internacionais, que a gente consegue comprovar que há um retorno positivo, claro, seja financeiro, seja em reputação, seja em vantagem competitiva, para as organizações que conseguem criar e distribuir valor de maneira justa para os stakeholders que fazem parte daquilo. É um super desafio, porque cada stakeholder tem um impacto diferente, tem um peso diferente, mas nesse contexto de sustentabilidade, o objetivo é o mesmo. O objetivo, seja climático, seja de proteção a florestas, seja de proteção a mananciais, enfim, a depender realmente do impacto que a sua própria organização tem naquele contexto, a gente precisa realmente pensar nessa distribuição, nessa criação em conjunto de valor junto com esses stakeholders, ok? E nesse contexto, já passando um pouco mais da metade para o final aqui da minha apresentação, é que a gente entra também na perspectiva de ESG, né? Então, quando a gente está falando de ESG, a gente não está falando apenas de métricas necessariamente, como é que a gente vê normalmente hoje em dia. Mas essa discussão de ESG, ela é muito profunda. As métricas, elas conseguem fazer algo que nunca foi conseguido antes, basicamente. Então, quando eu penso em triple bottom line, por exemplo, ou mesmo na própria responsabilidade social corporativa e diversas métricas que existiam anteriormente, havia uma dificuldade muito grande de tangibilizar o que de fato estava sendo, que estava acontecendo naquelas organizações. Como é que eu tenho uma organização de fato sustentável? Como é que eu realmente tenho isso? E tanto essas perspectivas, não vou aqui ficar falando sobre questões ambientais, sociais, dentro de governança, não vou entrar nessa profundidade, mas esses fatores juntos, questões ambientais, sociais, de governança, não são uma discussão recente, como parece que é, mas não é, né?
Então, a primeira vez que apareceu ESG em conjunto, foi justamente em um outro relatório, divulgado pela própria ONU, em parceria com o Pacto Global, em 2004, tem 20 anos isso já, que é aquele Who Cares Wins, que eu coloquei ali do ladinho só para a gente lembrar, né? Que é uma iniciativa, era o Kofi Annan ainda, que era o secretário-geral da ONU, era uma iniciativa para conectar os mercados financeiros nessa luta, nessa perspectiva, nessa vontade de fazer com que as empresas, de fato, atuassem numa perspectiva sustentável, né? Então, essa discussão não vem de agora, não é de 2015, não é de 2018, não é de depois da pandemia. Não é, com a pandemia aconteceu isso aqui, de repente o ESG se tornou alguma coisa. Mas essa já é uma discussão que vem de décadas já, inclusive o próprio termo ESG. E esses fatores que eu gosto de colocar sempre, o MSCI, o Refinitiv, por exemplo, o próprio ISE aqui do Brasil, da B3, Sustainalytics, por exemplo, são excelentes formas que a gente pode mensurar, de fato, aquele impacto ESG, aquele impacto ambiental, aquele impacto de governança, qual é a responsabilidade, de fato, anticorrupção daquela empresa, por exemplo, né? Qual é o papel daquela empresa na comunidade que ela está impactando, ou seja, uma perspectiva mais social, né? O quanto ela, de fato, se preocupa com o bem-estar de seus funcionários, trabalhando na perspectiva mais social. Mas o nosso foco aqui, ambiental, não pode ser esquecido também. O quanto ela consegue realmente favorecer uma diminuição de efeito estufa, por exemplo, enfim, diversos outros fatores que a gente pode colocar em cada uma desses universos, sendo do ambiental, social e de governança. Então, tanto nessa perspectiva das próprias empresas, quanto na perspectiva desses rankings, desses compêndios de indicadores, no esforço de realmente ter uma métrica para poder analisar tudo isso, nós temos diversas organizações no mundo inteiro que facilitam o processo para que nós sejamos consumidores, parceiros, gestores, gestoras, seja, que a gente possa realmente analisar se essas empresas estão de fato fazendo o que elas dizem que fazem, em seus relatórios, em suas divulgações, ou se elas estão de fato não fazendo aquilo, né? Jogando contra, digamos assim, com o famoso greenwashing, né? Então, nosso objetivo aqui é realmente gerar essa discussão, né, de como essas empresas de fato estão caminhando para uma atuação mais sustentável, mais responsável quanto a essa lógica de sustentabilidade. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui? Falamos de empresas no geral, falamos de organizações que desenvolvem indicadores, tem organizações que facilitam normas, por exemplo, contábeis, normas, por exemplo, para relatórios, seja de sustentabilidade, seja relatório contábil e por aí vai. Mas o que a gente está vendo aqui é que isso é um esforço global. Não é o pessoal aqui de São Paulo que está discutindo isso, não é o pessoal lá na ONU que está discutindo isso sozinho. A COP, ela mostra, na verdade, que existe um movimento global, seja, obviamente, encabeçado por países, né, por governos, que é a lógica da Conferência das Partes, vou explicar um pouquinho rapidinho no final, mas é um esforço global que vai envolver empresas, governos, não tem como fugir do peso dos governos nessa agenda, mercados financeiros, organizações internacionais, ONU, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, as próprias parcerias que a ONU mesmo estabelece em diversos lugares do mundo, a própria sociedade, o peso da opinião pública é muito relevante nesse contexto. A gente não pode deixar de falar também da academia. Estamos aqui discutindo, a gente estava aqui discutindo no tópico de entrada, justamente como o professor Flávio está desenvolvendo métricas, por exemplo, para análise de ESG. Então, essa perspectiva do esforço que a gente faz para compreender essa gestão de stakeholders, para compreender o que de fato é esse ESG, como eu vou mensurar isso de fato, faz parte desse esforço também, que envolve empresas, governos e por aí. Tá? E aqui, só para mostrar um pouco desse esforço global, quero trazer 3 exemplos para vocês. Primeiro, né, basicamente, todos eles são numa perspectiva internacional, mas nós temos, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas em 2019, o Business Roundtable, que é uma organização dos Estados Unidos, que poderia ser se aproxima um pouco da lógica do IBGC aqui no Brasil, mas tem uma perspectiva um pouco diferente e que tem uma participação muito clara dos CEOs, dos diretores, das diretorias das principais empresas dos Estados Unidos. E quando eu digo as principais empresas dos Estados Unidos, eu não tenho como dizer que não são as principais empresas do mundo também. E eles estabeleceram em 2019 essa carta, esse posicionamento do papel das empresas na sociedade, mostrando esse
que para o sucesso do longo prazo, as empresas devem criar valor para todos os stakeholders, mostrando essa importância do engajamento do stakeholder de uma perspectiva mais, digamos, mais diretiva. E por que é importante observar isso? Porque são as maiores empresas do mundo falando. E é muito mais fácil a gente ver uma mudança que vem de baixo para cima do que uma mudança que vem de cima para baixo. Então, se essas grandes empresas já têm esse direcionamento, então é mais fácil que a gente veja esse movimento pelo mundo todo também. Nosso segundo exemplo, tem como falar também, o Fórum Econômico Mundial, que em 2020, né, um pouquinho, 2 meses antes da pandemia estourar no mundo todo, a gente teve o Manifesto de Davos 2020, que era basicamente sobre essa responsabilidade das empresas na quarta revolução industrial, trazendo esse novo objetivo, que é engajar todos os seus stakeholders ali, mais uma vez, sustentabilidade, na criação de valor compartilhado e sustentável, ou seja, mantido ao longo do tempo. Okay? Então, atuando também como stakeholder, a empresa acaba sendo um stakeholder também. E aí o próximo exemplo vai fechar com essa perspectiva do porquê a gente vê a empresa como stakeholder também. Então, junto com o governo, sociedade e o próprio meio ambiente. Okay? E para fechar, já conectando com o que a gente vai realmente estar discutindo aqui sobre a COP necessariamente, tivemos a COP agora, em dezembro do ano passado, em Dubai, que gerou, obviamente, diversas discussões, né? É um país, é uma petronação, digamos assim, isso gerou um monte de crítica, com um certo fundamento também, não tem como a gente dizer que não. Mas o resultado, né, o final, o que foi entregue pela COP28 foi melhor do que era esperado, digamos assim. Né? E a gente tem 3 pontos principais, um eu vou trazer aqui agora e outros eu vou trazer no próximo slide de finalizar a apresentação. Mas um ponto que eu gosto de trazer aqui é mostrando mais uma vez a importância de considerar os stakeholders nesse processo como um todo. Não é uma empresa falando, não são 15 empresas, 300 empresas falando. É basicamente o primeiro balanço global, que é nada mais nada menos do que a cada 5 anos nós teremos os balanços globais, né, com base nos objetivos estabelecidos no Acordo de Paris, na COP21. E basicamente, com essa lógica, é um texto mais ou menos de algumas páginas, não é muito pequeno, nem muito grande, mas nós temos essa parte que eu achei muito interessante, que é o reconhecimento dos países, dos representantes governamentais, do papel do envolvimento ativo dos stakeholders para além dos envolvidos em cooperação internacional, ou seja, para além de países, para além das organizações internacionais, para além de ONU, Banco Mundial e por aí vai, nós temos que considerar as empresas, as instituições financeiras, a sociedade civil, as comunidades locais, por exemplo, nesse apoio e contribuição para esse processo significativo ao longo do tempo. Tá? Então, justamente, rumo a esses objetivos estabelecidos no Acordo de Paris, e esse foi o que ele chama de The First Global Stock Take, né, que é o balanço global com base no que foi estabelecido no Acordo de Paris, na COP21. Okay? E, com isso, eu posso trazer até alguns destaques da COP, e isso conecta muito, para fechar um pouco do que o professor Regina vai trazer também depois, que é basicamente assim. Primeiro, um grande destaque que a gente pode trazer: o próprio balanço global, né, que comentei agora com vocês. As novas, na verdade, foi alguns meses antes, mas que foi realmente estabelecido, né, confirmado, digamos assim. As NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que é basicamente as responsabilidades de cada país. Fui lá, Brasil, me comprometo a até 2030, até 2025, uma determinada redução aqui nas minhas emissões, por exemplo, no caso do Brasil é de 48,4% até a COP30, que é a COP 2025, lá em Belém. Tá? Então, esse é um objetivo do Brasil, por exemplo. Tem outros também, mas esse é o principal e talvez o mais difícil, dado o curto tempo que nós temos. Temos o Fundo de Perdas e Danos para Países em Desenvolvimento, que já foi aprovado, basicamente, foi estabelecido na COP27, mas na COP28 nós tivemos esse fechamento. Temos finalmente, na primeira vez que numa COP foi comentado sobre a importância da transição energética, né, tentando sair um pouco daquele contexto dos combustíveis fósseis, né, passando logo para uma perspectiva mais voltada para o desenvolvimento sustentável, para uma energia mais limpa. Então, pela primeira vez, isso foi realmente histórico. E aqui eu gosto de trazer, para fechar aqui realmente o ponto, o destaque que nós tivemos para a participação recorde de instituições privadas na COP. Ainda não é o ideal, ainda não é realmente uma quantidade absurda de empresas,
mas já é a COP com mais participação, se for considerar ao longo dos últimos anos, ao longo de todas as COP, na verdade. Então, essa responsabilização, essa percepção de, ok, nós precisamos fazer alguma coisa que as empresas possuem, realmente já é algo que está sendo percebido, já é algo que a gente precisa realmente considerar, e diversos pontos que a gente pode discutir aqui, inclusive em normas, em regulamentações, em atuação dessas empresas no Brasil ou em outros países também, é o que a gente começa a perceber que essas empresas passam a ter mais responsabilidade, passam a demonstrar mais responsabilidade, globalmente falando, num fórum que é basicamente o principal fórum de discussão climática do mundo. Bom, então, basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Ronaldo. Quando você fala em COP, é interessante fazer uma marcação na sua fala quanto à participação das companhias, né? Isso já tem uma grande elevação da classe empresarial, desde a COP de Glasgow, né? Eu sempre me confundo se a COP 28 era 27, né? Eu me perco nos números, tá? 26 ainda. 26 ainda? Né? Então, as empresas começam a ter muito mais protagonismo. E isso, claro, vem de uma demanda de algum stakeholder que está no seu radar. E qual é esse stakeholder? Seus próprios investidores, seus acionistas e o seu grande grupo de credores. Então, isso também indo mais, dando alguns passos atrás, né? Teve aquela famosa carta do Larry Fink, né? Quando ele começa a colocar um propósito social das companhias e que aquilo está inextricavelmente ligado ao lucro da companhia, né? Ora, então as empresas vão começar a dar um outro olhar para o tema da sustentabilidade e isso vai ser, assim, pautado na COP, claro, vai ser tangibilizado em cima de alguns mecanismos. Um deles é o exemplo que você deu dos fundos para perdas e danos, né? Só que, é claro, quando você começa a colocar, né, dispositivos, instrumentos, e que as empresas contribuem com a sociedade, é muito difícil passar ali a reboque de mecanismos de controle interno, que a gente olha também para os indicadores. Nós temos os ODS e uma série de outros pontos que aí adentra o universo e que surge uma normatização. E esse é o ponto que eu queria explorar com você, professora Edna. Se você falar um pouco também, né, de como que a empresa, então, ela passa a controlar, né? Fica à vontade para falar em PELs e tal, fica a seu critério. Mas eu queria que você também falasse um pouco como que as empresas traduzem essas ações da COP, né, indo na fala do professor Ronaldo, para tangibilizar ações e o que ela tem que olhar em termos de mecanismo de controle. Então, tem toda uma arquitetura de normativos, ela tem que estar atenta, né, no seu dia a dia agora empresarial. Verdade, professor Beck. Parabéns. Definiu muito bem o conceito geral do ESG, para quem tinha alguma questão. Bom, primeiro, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar entrar um pouquinho mais agora no aspecto do que isso representa para as companhias e o porquê disso para as companhias, né? Muito se fala em ESG como custo, e nós temos que tomar um cuidado muito grande, que não é custo. Como o professor bem colocou, é sustentabilidade, é perenidade dos negócios, é redução de custos, é redução de dívidas, é redução de taxas. A empresa que tem um melhor disclosure da sua sustentabilidade, ela tem um valor de mercado maior. Isso é comprovado pelo market value de grandes companhias internacionais, inclusive das nossas companhias brasileiras. Poucos estudos ainda existem a respeito disso, mas já é comprovado que uma empresa com alto grau de disclosure sobre todas as suas atividades representa, às vezes, 80% do valor de mercado nos ativos intangíveis, que é o quê? É o que não está necessariamente no balanço, mas eu, como contadora, como muitos colegas aqui de formação, digo, se o intangível hoje não está no balanço, amanhã ele pode estar. E por isso que o mercado de capitais precifica, porque o mercado de capitais já anteveu
determinada situação e precifica tanto pelo positivo, como uma agregação de valor ao capital da empresa, como também por um negativo, como uma provisão necessária. E é um pouco disso que a gente vai trazer aqui, o porquê da importância realmente do ESG na questão do disclosure das companhias. Parece que é um assunto novo, né? É um assunto, vamos dizer, muito presente hoje internacionalmente, mas como o colega bem ponderou, isso nós já discutimos há mais de 20 anos. E tudo começou a discutir de forma mais interessante com o relato integrado, que ainda no Brasil é uma questão que parece que não existe, mas existe. O relato integrado iniciou por uma discussão das Big Fours com várias entidades internacionais, apadrinhado por o então Príncipe Charles, hoje o Rei Charles, que tomou isso e falou, daqui para frente vamos cuidar disso internacionalmente. E daí surgiu, então, um framework muito utilizado por empresas internacionais, inclusive pelas nossas brasileiras. Temos várias companhias já reportando pelo relato integrado, apesar disso não ser mandatório. Mas esse nível de disclosure traz uma transparência, uma agregação de valor que muitas empresas brasileiras já adotaram, como, por exemplo, a CSN, a Renner, a Natura, a Petrobras até por uma questão mandatória, porque ela tem que apresentar contas pelo TCU, então o TCU já adotou há 4 anos o relato integrado como mandatório, e, basicamente, o processo de reportar pelo relato integrado é um repensar. Mas como é que é esse repensar? Não tem que reportar o que está nas minhas demonstrações financeiras? Com certeza, e integrar isso com as demais informações. Eu vou dar um exemplo básico do que é esse repensar do relato integrado. Então, as companhias falavam, eu tenho o melhor em termos de benefícios para os meus funcionários. Tem assistência médica, assistência odontológica, plano de saúde, tudo que... Até carro os meus executivos têm. Mas, chegava lá no balanço da companhia, a trabalhista da empresa estava 20% do patrimônio. É interessante, não é? É isso que é repensar. É fazer uma análise conjunta, e aqui muitos colegas provavelmente trabalham em área financeira também, é aquela análise mais aprofundada do valuation da empresa. Está realmente no valuation isso que nós estamos falando, que é o que os investidores atribuem a uma empresa. E por isso que, às vezes, o valor de mercado da empresa não reflete exatamente o que a empresa é, porque o investidor já percebeu algumas coisas que, de repente, não está sendo contado, não está sendo reportado de forma integrada. Então, quando a gente faz um relato integrado, primeiro de tudo, materialidade ou relevância. Né? Muito se discute se é materialidade e relevância. O termo da tradução é materialidade, mas nada mais é do que é relevante. Então, não é contar tudo que a gente acha interessante, né? E nós, no dia a dia, na consultoria, temos muito disso. Vamos contar que fizemos uma limpeza no córrego tal. Que bacana contar do córrego tal, mas isso não necessariamente é relevante para o todo da companhia. Não tem problema de contar algo a mais, mas nós temos que repensar a empresa, as empresas, como um todo, as empresas, as entidades. Então, esse exemplo que eu dei dos 20% de trabalhista em relação ao patrimônio líquido é relevante ou não é?
Então, essa empresa pode só ficar contando que tem os melhores benefícios ou ela deveria estar integrando essas informações e buscar o por que a trabalhista está tão alta? Nenhum funcionário satisfeito vai entrar com uma trabalhista. Tem brechas, tem que ser revisto. E aí a gente entra com uma questão que o colega já abordou e que é super importante que a gente vai ver nas regras novas, que é o que é a questão dos riscos, né? Das oportunidades, mas também dos riscos, e que vai se tornar mandatório. Que hoje ainda é uma questão muito complexa, como é que se mensura riscos. Então, só para explicar para vocês por que o relato integrado ele é tão importante e a IFRS Sustainability já considera o framework do relato integrado como um processo para essa padronização que tanto discutimos aí da COP28. Ainda não é mandatório, como eu falei, com exceção do Brasil, para as empresas que reportam como relato integrado e para as empresas que são estatais, que aí o TCU tornou mandatório no Brasil. No Brasil, quando é mandatório, nós temos que respeitar a resolução CVM 14, que ela aprovou o OCPC 09, que é realmente trazer a tradução do framework do relato integrado internacional, e ela traz isso em toda a resolução CVM 14, no detalhamento mesmo da tradução desse framework, para reportar de forma integrada, desse pensamento integrado, todas as informações que não serão apenas as nossas demonstrações financeiras, mas sim tudo que a empresa for discorrer a respeito de relatório de sustentabilidade, ela faz no framework do relato integrado com asseguração. E essa asseguração, ainda que limitada, tem que ser por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Tem muita empresa por aí dizendo, estou fazendo asseguração de sustentabilidade, mas não é bem assim. Nesse processo, realmente tem que ser um auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários, ou uma Big Four, ou uma outra empresa de auditoria, mas registrada na CVM. Então, para nós não é mais novo esse framework, não é mais novidade no Brasil, isso já está acontecendo. A empresa pode reportar informações de sustentabilidade, mas se ela usar o termo relato integrado, ela tem que usar de acordo com a resolução CVM 14. Vai se tornar mandatório isso pelas novas padronizações acontecendo agora do ISSB? Sim, mas não é ainda. O que já é mandatório, né? A resolução 193 para o Brasil. E globalmente também, empresas listadas nos Estados Unidos, só que ela não tem a resolução 193 e sim a resolução da SEC. Mas, no Brasil, entra como mandatório o que vocês já ouviram falar, que é o S1 e o S2. Né? Aliás, isso está bastante comum ouvir sobre tem que reportar o S1 e o S2. É mandatório esse ano? Ainda não. A resolução 193 ela passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, as empresas que forem reportar informações para a CVM, companhias abertas, né, independente de estar listada na Bolsa ou não, mas companhias abertas, ou seja, com registro na CVM, vão ter que reportar a resolução 193, que fala exatamente das normas do ISSB, que é o S1 e o S2. A partir desse ano, 1º de janeiro de 2024, as empresas podem espontaneamente já começar a fazer essas divulgações, até como
experimento, mas a CVM, claro, não vai pontuar nada que não esteja em plena conformidade, porque só começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Quais empresas estão prontas já para fazer essa divulgação? Quem já tem hoje ferramentas, né, de divulgação de informações ESG. Task Force, que o colega mencionou também, o que é o Task Force, TCFD? É a mensuração de informações de emissões de riscos no geral, mas principalmente focado a emissões. GRI, Global Reporting Initiative. Muita empresa já reporta informações ESG pelo GRI. O GRI vai cair? Não, o GRI está integrado lá no ISSB. O que vai acontecer com essa padronização global é que todas as entidades estão acompanhando essa evolução para poder integrar o disclosure, porque hoje, quando a gente olha as informações globalmente, não é só no Brasil, fica muito difícil de comparar pelo número excessivo de ferramentas que temos. Então, a gente citou Task Force, GRI, o SASB. O SASB é uma ferramenta fantástica para mensurar riscos, né? Uma oportunidade, ela integra lá com o COSO e realmente fica uma informação muito detalhada, e a grande vantagem do SASB, que também está dentro da organização ISSB, é que ela mensura por setor, que é uma coisa muito complexa, mensurar riscos por setor. Então, ela traz essa ferramenta importante para ser verificada, e algumas outras, diria, não seria bem ferramenta, mas sim usos que estamos fazendo e adesões, como, por exemplo, o ODS. Muitas empresas globalmente já aderiram ao ODS, que é o comprometimento que o professor falou de reduzir emissões, por exemplo, até 2030, né? Que são esses 17 princípios da ONU, que algumas empresas assumiram integralmente, outras empresas parcialmente, mas é um processo bastante interessante. Agora, o que tem de importante para quem vai ter que reportar lá em 1º de janeiro de 2026? Informações são complexas, né? Nós vemos pelas informações contábeis, elas são complexas de serem mensuradas. Então, para conseguir essas informações lá em 1º de janeiro de 2026, 2025 tem que ser um ano estruturado. E 2025 é ano que vem, então tem que começar agora. Mas o que é mais sério ainda? Tem algum contador aqui, colega? Resolução CFC 1710. Não é a área de sustentabilidade que vai assumir isso, são os contadores. Isso virou padrão, por quê? Porque se vai ter asseguração de auditores na empresa, além do CEO, além do CFO e além dos outros diretores, dos outros administradores, quem vai assumir é o contador. Então, até então, nós, contadores, estamos muito acostumados com informações contábeis, demonstrações financeiras, CPC e FRS, certo? Agora, nós temos que ver a padronização também das informações ESG, porque o contador vai responder por isso. Na verdade, já existe há um certo tempo. Desde outubro de 2023, só que está passando batido aí, que a responsabilidade de assinar essas informações será do contador. E é complexo isso, porque informação física
você tem que ter toda uma estrutura para mensurar diferente de números, né, que a gente vai ter, já tem um sistema adequado para fazer esse processo. Então, super importante isso, responsabilidade dos contadores. Não é que amanhã tem que acabar com as aulas, com as áreas de sustentabilidade das empresas, não, nem deve. Porque é essas áreas que vão nos dar um respaldo para que essas informações sejam geradas, né? Mas tem que ter uma integração de áreas das empresas para que isso aconteça. Mais responsabilidade, mais documento para gerar? Eu diria que não. O S1, ele é muito focado, essa primeira parte do ISSB, ela é muito focada na parte de riscos e oportunidades. Mas o S2 é na parte de emissões. E por que só temos dois ainda, se ESG significa governança, que é a empresa como um todo, inclusive o financeiro, o contábil financeiro, riscos, né, e oportunidades, estratégias, o ambiental, o social, mas por que só temos dois cumprimentos ainda? Porque isso é muito complexo. Vai ser gradual, vai ser step by step. Não tem como implementar isso de uma hora para outra. Vai ser como a gente tem hoje no CPC, no IFRS. Vai ser mandatório? Não, a empresa que não tiver vai ter que explicar por que é que não tem. Essas informações passam a ser mandatórias para nós, companhias registradas na CVM, a partir do ano que vem. O relato integrado é mandatório só para as empresas estatais e para quem usa o termo relato integrado. Será mandatório um dia? Provavelmente. Então, nesse momento, nós temos que caminhar para essas obrigações que vão vir aí. Aí vocês me falam, mas e o que é que isso gera? De novo, redução de custos, né? Empréstimos mais baratos, facilidade de captação de recursos, tanto no mercado de capitais nacional quanto internacional, tanto para captação de recursos para emissão de ações, o equity, como para emissão de dívida, debêntures, e vamos um pouquinho mais longe. A B3 já criou os títulos que ela chama de temáticos, que nada mais são do que os títulos sustentáveis. Então, títulos apenas focados em informações ambientais, títulos focados em informações sociais, né, para as empresas que trabalham mais nessa linha, os títulos mistos, que integram todo o disclosure de ESG, e claro que isso vai ter um custo menor. Mas mais importante que isso ainda, empresas globais que já aderem à sustentabilidade já são preferência de investidores globais que também focam em empresas sustentáveis. E esses investidores, segundo dados da PRI, já somam 130 trilhões de dólares. Então, nós não estamos falando de um recurso escasso, nós estamos falando de um recurso muito robusto que pode ser captado pelas empresas que tiverem melhor desgosto. Então, de forma alguma, a gente pode encarar isso como mais uma informação e sim como uma transparência que vai gerar valor de fato e que vai trazer, pegando o gancho do colega, a perenidade dos negócios. A gente tem muito a questão de empresas que duram pouco, mas tem muito também a questão de empresas que duraram muito e que duram ainda, né? Que perduram aí por 60, 70 anos, que eles nem entendiam de ESG naquela época, mas eles já olhavam o total. E fechando aqui também com o gancho do colega, na questão stakeholders, o que significa para os stakeholders ESG? Alinhamento de interesse. Não adianta eu querer que o meu fornecedor tenha lá um prazo muito mais longo, porque ele vai ter um problema lá na frente. Não adianta pressionar
um processo porque vai acabar perdendo qualidade. Então, ESG significa alinhamento de interesses, né? Onde todos acabam tendo o melhor resultado, o ganha-ganha, que a gente fala. Muito obrigada. Obrigado, professora. Na verdade, vocês começaram a fazer uma série de referências a situações da nossa antiguidade no mundo de negócios, né? Quando você estava falando, eu comecei a lembrar do Edward Deming, né, na década de 80, da revolução da qualidade, né? Aquilo que não se mede, nós não controlamos, né? E muito dessa discussão do ESG, indicadores, né, as empresas, num primeiro momento, com o relato, elas poderiam criar o que elas quisessem. E aí surgiu o fenômeno do greenwashing, né? As empresas divulgaram muito além do que deveria, mas talvez coisas fantasiosas, né? Mas o que o investidor, o credor e outros stakeholders, eles querem conhecer dados e informações daquilo que lhe interessa. Então, se eu fizer uma analogia com uma empresa de aplicativo de delivery de comida, você vai ver alguns grupos de stakeholders muito bem identificados. Ele quer entender como aquela empresa se relaciona com as partes, né? E como ela atende principalmente o seu interesse. E agora, indo nessa linha, né, o professor Fernando Mursi, ele também é o líder responsável, ele está à frente da diretoria da área de projetos e pesquisas aqui da FPCAF, né? Eu não pude deixar de falar isso, porque é uma demanda... Professor Wellington. Não, mas, na verdade, eu deixei para falar agora, porque justamente a área de projetos ela tem tido uma demanda recorrente, não só por demandas consultivas na área de contabilidade, mas tem emergido demandas na área de sustentabilidade, né, professor Mursi? E eu sei que você tem uma visão também muito crítica, né, também como membro do CBPS, em fazer uma série de contrapontos, conhecendo as limitações da contabilidade e que os valuations não capturam, né? Então, você olha um balanço patrimonial, você tem um acervo líquido de um valor X, mas quando você faz uma avaliação econômico-financeira para determinar o valor justo, esse valor acresce algo. Mas quando aquela empresa vai ser negociada para ser vendida, ela vale ainda muito mais. Então, tem alguma coisa que nós ainda não capturamos, que está entre uma contraprestação e um valor justo, que nós interpretamos como ágil ou goodwill na contabilidade, né? Mas que está vinculado com uma série de aspectos que começa muito na fala do professor Ronaldo, né? Bom, como que a empresa lida com certos stakeholders, né? Como ela alinha interesses, seguindo a fala da professora Edna. Mas eu queria te ouvir, professor Mursa, também, aí os contrapontos, críticas, e eu sei que você vai cortar agora a parte do valuation. Não. Quem fala por último não sobra muita coisa. Eu estou no lugar certo aqui, né? Tá. Primeiro, boa noite formalmente a todos. Queria primeiro, já que você mencionou a FPCAF, eu estava com o professor Wellington antes, ele, em nome da diretoria, agradecer a todos pela presença. Infelizmente, ele está no outro compromisso, não pôde estar aqui. Agradecer também o pessoal de apoio aqui, que está fazendo, nosso pessoal do marketing, Raíssa, que está aí no fundo. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Flávio, pelo convite, porque a gente sabe que a FPCAF está numa iniciativa também na área de educação, para a gente trazer conhecimento sobre esse tema. Como o Flávio bem falou, nós, assim como aconteceu na área de contabilidade, com a nossa representação no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a gente está também agora no CBPS, que é o órgão que está emitindo essas normas, que a professora trouxe, traduzindo e adaptando as normas do ISSB para o Brasil, e representando a academia. Então, a FPCAF, a gente acredita que a gente teve uma contribuição na área de contabilidade, FRS, de trazer essas normas internacionais para o Brasil, e a gente gostaria de contribuir de novo, né, Flávio, com essa parte de sustentabilidade, que já vem, como foi falado, de longa data. Eu lembro que eu tive, acho que foi em 2014, com o professor Nelson Carvalho, lá na época, Prince Charles, lá na Inglaterra, na época que isso ainda era uma coisa meio exótica, e a gente tem visto esse movimento crescer do ESG, e realmente parece que a hora chegou. Então, obrigado, Flávio, e tenho certeza que as iniciativas da FPCAF na área de educação também
tem esse potencial para contribuir, porque eu acho que um ponto importante que a gente percebeu é que não adianta só trazer a norma para o país. Se você não tiver pessoas preparadas para aplicar, auditar, interpretar o usuário, a norma vira, né, um conselho, vira apenas uma recomendação, né, como deveria ser. A prática, a gente sabe que ela é influenciada por diversos fatores e um deles é a qualidade dos profissionais. Então, a gente acha muito importante no CBPS também, temos um grupo de educação para, inclusive, ajudar os próprios contadores na parte de elaboração de currículos, na parte de treinamento, de exemplos, casos práticos, para tentar ajudar essa adoção inicial, que a gente sabe que não vai ser fácil, né? Os desafios são muito grandes. Eu trouxe apenas 2 slides, como eu falei, como eu fiquei por último, não sobrou muito, vocês já fizeram excelentes apresentações. Eu queria fazer só um disclaimer antes, assim, eu não sou um especialista de ESG, tá? Como o Flávio falou, eu estou nesse momento lá no CBPS, representando a FPCAF, eu e o Eduardo Flores, mas talvez a parte que eu posso contribuir mais é na parte de governança, tá? Do ESG, talvez a parte mais de governança. Então, o olhar que eu vou trazer aqui, eu procurei trazer um olhar mais de riscos, tá? Então, eu quero fazer esse disclaimer que talvez o olhar aqui seja de uma pessoa mais da área financeira, mais um contador, uma pessoa mais de governança e mais na ótica do mercado de capitais, que é onde o próprio CBPS e o SSB trabalham, né? O foco, um dos stakeholders apenas, né? A gente falou dos vários stakeholders aqui, o mercado de capitais é um deles, né? Pelo menos 2 deles ali, os credores e acionistas. Então, o ESG é algo muito mais amplo, né? O que as normas do SSB tentam fazer é meio que um básico ali. Você tem outros frameworks que vão agregar mais os diferentes stakeholders. Então, dentro desse conceito do mercado de capitais, dentro desse conceito do que é a materialidade para esse usuário, é o que eu acho que talvez eu possa contribuir com esse olhar, lembrando que é uma coisa mais restrita, tá? Então, estou fazendo um recorte nesse tema que é muito amplo, multidisciplinar, não é exclusivo dos contadores ou de nenhuma área, mas eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de qual que seria a visão desse mercado e qual que seria o papel, talvez, dos contadores, tá? Acho que o ponto principal, talvez, reforçar aqui, é que, assim, existe uma percepção, no meu entender, equivocada, de que SG é sobre ser bonzinho, de que SG é sobre sair plantando árvore, né? Você olha os relatórios de rentabilidade das empresas, tem todo um monte de árvore lá, tal, muito bonito, mas começa a levar o foco como se o objetivo da empresa fosse fazer boas ações, fazer caridade com o dinheiro do acionista, como se o objetivo da empresa fosse outro que não compatibilizar sim os stakeholders, mas gerar valor para aquele que coloca dinheiro lá dentro. Tá? Por que esse ponto é importante? Porque essa conversa de a empresa ser boazinha, de que a empresa tem que fazer isso e aquilo, é uma conversa que tem muita gente, e aí cada um pode ter sua opinião, e eu acho que é lícito e é desejável que a gente tenha visões diferentes, mas é uma visão que tem uma crítica muito grande por parte do mercado de capitais. Tem muita gente que questiona muito isso. Porque ele fala o seguinte, olha, se um empreendedor vai lá e coloca dinheiro no negócio, ele tem uma finalidade que é receber um retorno sobre aquele investimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente traz, de certa forma, esse tema para não parecer que a gente está querendo desviar da atividade da empresa, desviar do core business dela, da estratégia do negócio. E a maneira que eu consegui enxergar essas duas coisas é pensar no ESG como uma visão de riscos. O que significa isso? Em várias discussões, por exemplo, com agentes de mercado, uma vez um cara do fundo, que vocês sabem disso, né? Vocês conversam com as pessoas, vocês sabem que tem muita gente que é cético sobre isso, o cara fala assim, por que eu deveria me importar com ESG? E é uma pergunta justa.
que a empresa tem que se preocupar com muita coisa. Por que eu deveria me preocupar com ESG? E a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: olha, você não precisa se preocupar até o dia que a empresa que você investe é uma mineradora e romper uma barragem. Ou é uma empresa que o solo vai romper lá em Maceió. Ou é um supermercado que alguém vai lá e mata alguém no estacionamento. Ou é uma varejista que tem uma fraude de 20 bilhões e a empresa quebra. Então, quando você pensa no ESG como uma questão de risco, se você não olha para esses fatores, como falar de governança social e ambiental, se você deixa isso livre, um belo dia está sujeito a acontecer alguma coisa. E quando isso acontece, pode ser o fim da empresa, como a gente já viu vários casos. Então, dentro de uma ótica de gestão de riscos, você tem vários riscos dentro da empresa, mas alguns deles estão relacionados à parte de ESG. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. Governança, fraude contábil, expropriação de acionista, majoritário expropriando minoritário, administração e executivo roubando a empresa, partes relacionadas, controles internos, aspectos de governança. Eu acho que a governança, a professora Ejan estava falando, se a gente olhar a governança há 20 anos atrás, o mesmo ceticismo que existia com o ESG, era uma coisa, governança e tal. Hoje as pessoas já entenderam que, né, você não faz um IPO hoje no mercado de capitais brasileiro se não for no novo mercado. O escrutínio em termos de governança é muito maior. Já virou uma coisa que é meio que assim, ó, todo investidor, quase todo mundo, deveria olhar a governança. Por que as estatais muitas vezes negociam, como foi falado, com valuation menor, com desconto menor? Porque o mercado enxerga que se tem interferência política lá, tem um problema de governança, eu posso indicar pessoas políticas, eu posso indicar pessoas que não estão no melhor interesse da companhia, então eu vou precificar esse risco de governança. Tá? Então isso é realidade, não é? Como a gente falou, não estamos falando aqui do que a gente acha. O mercado, aí os investidores, credores, os bancos interpretam que empresas com más práticas de governança têm um risco maior para eles. Risco maior do que? Se eu sou credor, de não pagar a dívida de volta. Se eu sou investidor, da empresa não prosperar no futuro, não ser sustentável e o meu investimento não se pagar. Ambiental, a gente podia ficar falando vários casos aqui, eu não quero nominar empresas, mas assim, tem uma específica, a gente sabe que teve 2 desastres ambientais, teve uma agora lá em Maceió, teve um outro caso. Então, assim, tem multas bilionárias, mas não é só questão do financeiro. Tem gente que morreu, teve famílias impactadas, teve comunidades impactadas. Por falta, talvez, de gestão desse risco. Risco de barragem, risco de solo. Se ninguém olhou para o ESG, não estão nem aí, um belo dia, bum. Qual que é o impacto disso? Você quebra uma empresa centenária, enfim, por causa desse risco. Social, como foi dito. Funcionários, colaboradores. Falou, social, a professora Eliab e o Flávio falaram. Se você não trata bem seu colaborador, como é que seu colaborador trate bem o seu cliente? A maioria das empresas hoje em dia, o principal ativo são as pessoas. Aí, se você não trata bem o seu colaborador, se você não trata bem a sua comunidade que você está inserida, normalmente, não é questão de ser bonzinho. É uma questão de tocar um negócio de maneira que você vai... Isso dá dinheiro no final do dia. Você fazer as coisas corretamente, você tratar bem as pessoas, você vai gerar mais... Você tratar bem o seu colaborador, ele vai estar mais feliz, vai prestar um melhor serviço, etc. E vai retornar para você. Então, eu acho que, assim, quando você pensa sobre a gestão de riscos, se você não olha para essas coisas, você está negligenciando alguns fatores importantes que podem comprometer a continuidade da empresa, da companhia. Tá? Estou repetindo um pouco o que vocês já falaram, mas eu acho que isso é um pouco do que porque as empresas estão engajando muitas vezes nessas práticas. Ela está olhando para isso e fala assim, olha, veja, é uma questão, se eu não fizer isso, no futuro não vou existir. E veja, não é incompatível ganhar dinheiro e ser sustentável.
Não tem uma dicotomia aqui. Não é um ou outro. Pelo contrário, se eu expropriar todo mundo, no curto prazo eu até posso ganhar. Agora, no longo prazo, vai estourar a provisão trabalhista, vai estourar a provisão civil, vai estourar a provisão ambiental. Conheço gente que não compra mais nesse supermercado porque não quer mais entrar lá. Tem gente fazendo boicote contra as empresas, certos tipos de empresa. Então, assim, está batendo no bolso. O ESG está batendo no bolso hoje em dia. Não se trata mais, tá? Se bonzinho. Só para frisar esse ponto, estou repetindo também. Meu último slide. Daí, então, talvez a gente tenha um tempinho para pergunta, para debate e tal. Qual que é o grande risco que foi falado aqui? É o tal do greenwashing. Porque vem esse movimento que é legítimo, é bom. O que acontece? Tem os famosos caroneiros. Todo mundo quer surfar. Todo mundo é colocar, é o que eu falei. Todo mundo, de repente no Brasil, todas as empresas têm aqueles relatórios de sustentabilidade maravilhosos, de 150 páginas, lindos, etc. e tal. A pergunta é: isso é genuíno ou é marketing? Ou é greenwashing? Esse é o grande risco do movimento, eu acho. Por quê? Se a gente não conseguir separar o joio do trigo, você começa a criar aquela birra nas pessoas. Porque tem muita gente que é cético, por quê? Porque falar, cara, isso aí é só para inglês ver. Eu conheço essa empresa. Isso aí o cara tá fazendo um negócio só para, entendeu? É fake. A gente sabe. Então, a grande, talvez, contribuição que eu coloco aqui da contabilidade que a gente falou, é que assim, o contador tem um monte de defeito, né? Um monte de limitação, não conhece ESG, a gente não é especialista, a gente chama uma pessoa que conhece, mas a gente tem uma certa vantagem. A gente sabe contar as coisas, a gente sabe mensurar, a gente sabe controle, a gente sabe auditar, a gente sabe criar relatório, a gente sabe informar isso. Então, o fato do ESG ter caído, entre aspas, na mão da contabilidade, como responsável por esses relatórios, não foi por acaso. Porque a demonstração financeira também é um pouco disso. Tem vários itens no balanço que o contador não tem a mínima ideia de como é que mensura. Qual que é a depreciação do torno da CSN? Qual que é a TAR? Como é que mensura? Não, ele vai conversar com o especialista. Ele conversa com o engenheiro, conversa com o cara de TI, conversa com o cara de finanças, conversa com o cara de RH. E ele aglutina tudo isso, usa procedimentos, regras, normas, para transformar isso em informação para o usuário. Então, o que a gente percebeu foi isso. O ESG precisava ter um escrutínio maior. Você precisa ter informação que é, primeiro, fidedigna. Tem que separar o que é verdade. Por que a gente vê nos relatórios de estabilidade? Só tem o quê? A parte boa. Não tem os passivos ambientais, só tem a parte boa. É só, eu fiz isso, eu sou isso, aquilo e tal. Então, aí as pessoas vão ler isso no mercado. Fala assim, ó, quem preparou esse relatório foi a área de marketing. Com todo respeito ao marketing, a gente adora o marketing aqui, mas o marketing ele quer vender, no bom sentido. E ele não concorda? Então, assim, se eu quero dar uma informação para o usuário, eu também tenho que dar informação que é ruim. Também tenho que dar informação que é ruim. E a gente não... Então, assim, vamos trazer isso para a contabilidade, para a gente trazer informação fidedigna. Estou falando aqui, trazer auditoria independente. Tem que ser auditado. Você confia em algum balanço que não é auditado? A não ser que você conhece o contador, você fala, beleza, eu conheço o contador, é o Flávio. Eu conheço a informação. Se você não conhece o contador, você olha um balanço, foi auditado ou não? Você fala, opa, quem me garante que é verdade? O cara pode ter pego no Excel lá, feito um balanço, publicado, feito bonitinho. Então, assim, precisamos ter asseguração por uma parte independente. Tá? Precisamos ter padronização, foi falado aqui. Os relatórios é difícil você comparar, difícil, cada um está num padrão, muitas vezes, por mais que tenham vários padrões já vigentes, é difícil você comparar entre as empresas, é difícil, você tem um custo de processamento. Então, isso veio um pouco para a contabilidade, justamente não porque o contador conhece ESG, mas porque ele sabe um pouco desse processo, estabelecer controles, mensurar, reconhecer, divulgar, etc. e tal. Tá? Você já falou aqui
O que não é medido não é gerenciado. Tá? Um pouco da governança disso aqui. Você trazer o mesmo rigor, a professora Edna falou isso, você trazer o mesmo rigor que a gente tem para a informação financeira, trazer para a informação ESG. Tem que trazer esse rigor. As pessoas que analisam têm que ter sensibilidade que aquilo é verdade. Tá? Senão essa informação não vai ser utilizada. Essa é a mais pura verdade. E o último ponto, antes de passar aqui, que talvez seja um dos principais, que é a discussão do seguinte, para reflexão, tá? Novamente, que eu falei aqui, eu tenho minha visão, por favor, critique e não precisam discordar. Para mim, no meu entendimento, o ESG, que ele é verdadeiro, você quase que não consegue enxergar ele, você não consegue separar ele do que é o ESG, do que é o business da empresa. Porque ele está tão incorporado na estratégia, no modelo de negócio. Não vou falar o nome de empresa aqui, mas talvez vocês conheçam algumas das empresas que o ambiental, o social. Talvez eu vou dar um exemplo de uma empresa fora do Brasil, para não falar nenhuma. Talvez Patagônia, talvez algumas empresas internacionais que você fala, está tão enraizado na cultura da empresa que você não consegue segregar o que é o SG do business, do negócio. Isso está incorporado, está no top management, está na estratégia, está em tudo. O SG não é tratado como uma coisa separada. Tem toda a empresa aqui e, de repente, agora vamos falar de SG. Muda todo mundo, agora vamos fazer uma reunião só de SG. Não faz sentido isso. Isso tem que estar incorporado dentro do modelo de negócio da empresa. Tá? A estratégia dela, o plano de negócios dela, as metas dos executivos, tem que bater no bolso das pessoas. Tá? E isso é difícil. Na verdade, acho que é um processo no final do dia. Né? Ele tem que amadurecendo. Tem empresas que estão mais avançadas, tem empresas que estão começando essa jornada. Mas eu acho que esse, para mim, é um grande desafio. E a gente começa a ver isso em algumas empresas. Como é que a gente, na área de risco, vê isso? Tem uma coisa que muitos de vocês conhecem, que é uma matriz de riscos. A matriz de risco, basicamente, ela coloca lá, como regra, os principais riscos da empresa, dividido entre a probabilidade de acontecer e, uma vez que aconteça, qual que é a severidade disso. Tá? Então, assim, tem coisas que a chance de acontecer é baixa, mas se acontecer, o valor é muito alto. Então, você vai... Ou coisas que acontecem sempre, mas a probabilidade é baixa, então você classifica os riscos. Algumas empresas, acho que eu comentei isso com você, você olha a matriz de riscos da empresa e alguns riscos que eles classificam como ESG, você já não consegue separar do core business. Então, saúde e bem-estar do colaborador. É ESG isso? Enfim, a parte de resíduos, a parte tem emissões, dependendo do tipo de empresa. Gestão das emissões numa indústria. Será que é ESG isso ou isso aqui a empresa emite um monte de... Então, eu acho que esse é um pouco do caminho que a gente vai ter que começar a trabalhar. Assim, a gente não pode enxergar mais essas coisas talvez como uma caixinha separada, tá? De uma coisa totalmente desconectada, que é feita por uma área específica da empresa, e toda a discussão do negócio, da vida da empresa é algo totalmente separado. É só SG é uma caixinha, não. É uma coisa... Quebrar esses silos que existem para a gente trazer uma coisa mais unificada, que eu acho que está um pouco muito em linha com o que vocês falaram também do relato integrado. Né? Acho que estourei meu tempo. Fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Não, fazendo uma amarração entre a fala dos três painelistas, né? Acho que é interessante. Quando uma empresa ela surge, ela tem que olhar para o seu entorno, para que a sua teia de relações e tentar administrar esse risco que o professor Fernando Múrcia cita. Né? Você estava começando a falar sobre aplicativos de comida. É claro que a empresa vai ter que olhar para um cuidado com seus entregadores. Porque também, se ela tiver um problema com aquele grupo de interesse, inviabiliza o negócio. Você tem um problema de descontinuidade operacional. E outro ponto, né, que, claro, quando você vai discutir não só a sustentabilidade, que eu acho que o professor Ronaldo foi muito feliz na fala, começa muito pela supremacia da sustentabilidade econômica. O negócio tem que parar em pé, só que tem que ter uma cultura por trás que abrace todo esse cuidado que vai tocar nas partes interessadas.
E aí, por fim, né, eu acho que tem uma função que aí a governança tem uma grande contribuição e a contabilidade se enlaça com isso, que é a maneira como você vai reportar, como você comunica, né, e como você presta contas, né, à sociedade e esses grupos de interesse. Então, a gente já tem uma experiência, talvez muito avançada já, em termos de accountability, com credores, com investidores, com as normas contábeis, só que no setor privado tem uma grande trajetória ainda a ser cumprida com os relatos, né, com os relatos integrados, com os relatos de sustentabilidade, e que é isso que vai realmente passar por uma depuração. Vai ter um pente fino. Por quê? Porque a regulamentação está surgindo nesse momento, né? E o órgão regulador, CVM, com a instrução CVM a 193, realmente foi muito feliz em se antecipar, olhando justamente essas lições que emergem desses fóruns internacionais, que as empresas participam, os governos participam, só que as empresas têm seus processos decisórios de uma forma um pouco mais acelerada que os governos. E quando elas voltam para casa, elas trazem lições, já estabelecem metas. Alguns anos atrás, os frigoríficos no Brasil voltaram, seus representantes voltaram da COP, sentaram com os conselhos das empresas e falaram assim, olha, como que a gente começa a tentar costurar a nossa contribuição à sociedade e, ao mesmo tempo, mexendo com o marketing. Isso é essencial. E foi um marketing estrondoso, você vendo os frigoríficos se comprometendo a ter emissão, ou seja, neutralizar gás de efeito estufa até 2030. E é um compromisso que, para quem é profissional da contabilidade, tem que justamente olhar assim, bom, peraí, será que no futuro pode ser que eu tenha uma provisão? Posso ter um problema? Como eu construo um processo para começar a capturar dados relativos a isso para controlar? E aí a regulamentação, ela reveste tudo isso. Só para fazer um fechamento da fala dos três panelistas, queria agradecer a presença e abrir aqui para perguntas de quem está aqui presencial e também aos participantes que estão online. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, viu? Pode fazer pergunta difícil, tá? Ah, e pessoal, só um detalhe importante, viu? A gente promoveu esse painel, não poderia deixar de falar também, que a FIPECAF, entendendo essa demanda e esse momento do mercado, ela também lança um programa de pós-graduação em ESG, né? Programa de sustentabilidade e liderança responsável, e para quem está participando online e presencialmente, se desejar se matricular nesse curso, já tem, né, de largada aqui uma bonificação, né? Uma bolsa de 15%, acessando diretamente pelo QR Code. Perguntas? Vamos lá. Em relação às duas regulamentações, né? Uma já seguida pelas empresas estatais e a outra que a partir de 2026 passará a ser seguida também mandatória. As regras entre elas são similares ou as estatais vão seguir regras diferentes? Curiosidade que me veio. As regras serão iguais, tanto para as estatais quanto para as empresas privadas. O TCU ele se antecipou porque, na verdade, como o TCU está exigindo já há alguns anos das empresas estatais o relatório de gestão de prestação de contas, esse relatório ele tinha que ter um embasamento. Então, o TCU adotou o Framework Internacional do Relato Integrado, traduzido aqui para nós pela Resolução CVM14, que é o ACPC 09, e as empresas estatais que são obrigadas a apresentar o relatório de gestão já estão nesse framework. Para as próximas divulgações internacionais, que é o que está acontecendo agora, definido pelo ISSB, que é a resolução 193 já da CVM para as companhias abertas, não é o framework total ainda do relato integrado, mas é já a definição S1 e S2, que é esses parâmetros definidos pelo ISSB e que passam a ser mandatórios para as companhias abertas, inclusive as estatais, a partir de 1º de janeiro de 2026,
e como não mandatória a partir de agora. Eu acho que um ponto, só complementando, eu acho que um ponto importante que aconteceu na regulação é que se brincava, né, que a gente tinha sopa de letrinhas das normas de sustentabilidade, né? Você tinha vários tipos de norma. E o que o ISSB fez, então, acho que todo mundo sabe, mas só para... Você tem a IFRS Foundation lá, IFRS, que é a norma de contabilidade lá fica no Reino Unido, e eles fizeram uma consulta pública para ver se os stakeholders tinham interesse que eles assumissem também a parte de sustentabilidade. Mas o que é importante? É divulgação sobre sustentabilidade. Então, eles não emitem normas sobre sustentabilidade, sim, como divulgar informações sobre sustentabilidade. Então, a IFRS Foundation, hoje em dia, ele tem dois braços, né? A contabilidade e a sustentabilidade, que é esse que está vindo agora. Por que um dos motivos que isso aconteceu? Como você tinha essa sopa de letrinhas, você tinha empresas no mundo inteiro adotando vários tipos de framework. Então, o ISSB ele meio que consolidou basicamente tudo que existia, menos o GRI. Porque você tinha, então, o relato integrado e o SASB, ele estava no Value Report Foundation, né? O Value Report Foundation ele foi incorporado pelo ISSB. Tá? Então já tinha unido o SASB com o relato integrado no Value Report Foundation. Isso veio para o ISSB. Depois você teve o TCFD, que era aquela recomendação, né, isso exatamente. Isso ele entre aspas ele entendeu que ele acabou o trabalho dele. De certa forma, as recomendações deles estão sendo incorporadas pelo ISSB. Até o formato das normas é até meio parecido, tá? Essa divisão entre métricas, riscos, gestão. Então, o que sobrou? Em resumo, o que sobrou hoje, em termos de grandes frameworks no mundo? GRI e ISSB. Tá? Qual que talvez seja a principal diferença que foi falado aqui? A questão do que o pessoal chama da materialidade. O ISSB é o que a gente chama de materialidade única. O que é materialidade única? Você tem que reportar apenas o que o meio afeta você. Tá? O GRI já é dupla materialidade. Então é o seguinte, você tem que divulgar tanto como o meio te impacta e como você impacta o meio. Tá? O GRI também, como a gente sabe, ele é muito abrangente. Ele não é para apenas os stakeholders que eu falei. Ele é para todos os stakeholders. O ISSB falou o seguinte, olha, eu vou me preocupar só com 2 stakeholders. Quando eu faço norma de contabilidade, estou focado em mercado de capitais. Então, eu vou focar a norma só para mercados. Tá? Então, o ISSB ele fez meio que um recorte de um usuário, de uma materialidade, para tentar consolidar isso. Só como foi falado, não é incompatível com o GRI. Então, eles trabalham junto, tem iniciativas e tal, que você pode continuar, entre aspas, aplicando os dois, e você pode continuar aplicando as normas e fazendo um relato integrado. Então, de certa forma, você diminuir um pouco dessas normas, desses gaps. O Brasil, isso veio por essa resolução da CVM e pelo Conselho Federal. Tá? O Brasil, é importante dizer, foi o primeiro país no mundo a adotar, entre aspas, o S1 e o S2. Até o João Pedro, diretor da CVM, fez uma declaração sobre isso, etc. e tal. Quando o pessoal do ISSB teve aqui no Brasil, como foi falado, a partir de 2026, de forma obrigatória, já pode fazer 24 e 25 voluntário. Tá? E o que vai acontecer que eu comentei? Já vai ter audiência pública muito em breve. A gente vai pegar essas normas do ISSB, traduzir para o português, igual o CPC faz com os FRS. Vai traduzir para o CPC, vamos colocar em audiência pública, para as pessoas criticarem e tal, e cada norma do ISSB vai se tornar um CBPS como um CPC. Tá? Então, eu sei que às vezes essas coisas é bem confuso por causa dessa sopa de letrinhas, dessas coisas, e a tentativa foi justamente simplificar um pouco, porque o que se tinha era muita coisa, né, que você falou, tanto de norma que tem, e aí dificultava as empresas para aplicar, e aí pensa nos stakeholders, no usuário para analisar isso. Cada um está vindo para e comparar, é isso. Então, a tentativa foi de simplificar um pouco a coisa e ter um pouco dentro daquela linha do que, se o mercado, plano de capitais, ele é global,
E se o dinheiro está transacionando no mundo inteiro, esse stakeholder, ele precisa ter informação comparável, porque ele está comparando o Vale com não sei quem, com não sei quem com outro, então ele precisa dessa informação mais ou menos em padrões comparáveis. Então, veio um pouco dessa demanda deles para a gente ter também esse padrão único, que deve estar chegando, então, já voluntariamente, esse ano, para as empresas. Tá? Eu tenho um ponto quanto a isso, que eu acho que, até pensando lá da academia, porque a minha tese, boa parte da tese foi utilizando dados do GRI, de vários países, que eu estava tentando ver as influências de fatores institucionais dos países nas práticas de engajamento de stakeholders. Quando eu comecei a propor a tese, lá em 2019, 20, tinha essa supermetria tão forte, assim, que a gente não, eu ficava assim, nossa, vou usar GRI. Não, por que você vai usar GRI? Por que você não usa outro? Porque o GRI, as empresas podem estar fazendo, basicamente, greenwashing. Então, beleza, então o GRI agora, na época, né, eles tinham uma base de dados própria do próprio GRI, você entrava na base de dados no site deles e baixava o relatório de qualquer empresa que você quisesse, e lá você conseguia saber se aquele relatório foi ou não foi auditado, por exemplo. Mas aí, por algum motivo, o GRI em 2021, inclusive no dia que eu comecei, no mês que eu ia começar a baixar os meus dados, eles resolveram cancelar esse site, né? Eu tive que baixar tudo, empresa. Mas o ponto é, com essa organização mais efetiva dessas normas, seja na perspectiva contábil, seja na perspectiva mais ampla, que realmente o GRI tem essa lógica, facilita muito. Hoje em dia, por exemplo, já é possível fazer uma análise, uma pesquisa acadêmica ampla, mesmo não acadêmica, juntando os dois tipos de norma, porque realmente já tem uma comunicação muito mais clara que não existia 3, 4 anos atrás. Simplesmente não existia. Ou era um ou era outro. Eu tive que escolher pelo GRI, porque enfim, era outro momento, e outro momento eram só 2, 3 anos atrás. Então, as coisas têm mudado bastante, numa velocidade bem interessante mesmo. E acompanhar essas normas é muito importante para que a gente, de fato, entenda o que vai acontecer. Porque as empresas vão seguir as normas, eventualmente, de um jeito ou de outro. Uma questão importante dessa padronização também, como os professores mencionaram, é que traz um foco grande na questão estratégica e visão de longo prazo. Então, quando a gente fala materialidade, né, que o professor comentou muito bem, não é apenas fazer o marketing efetivo, ou seja, realmente não só o greenwashing, mas comprovar aquilo que se está falando, mas é também trazer uma visão estratégica do futuro. Onde a empresa quer chegar, como ela quer chegar e quais são os riscos, né? Aliás, o professor comentou muito bem essa questão dos riscos, que parece que não é risco e, de repente, acontece o processo, né? E por isso que eu insisti na questão pensamento integrado. É assim que nós estamos... É o business como um todo. Porque é muito interessante a questão ambiental, muito interessante, já plantei muitas árvores na vida, maravilhoso plantar árvore, mas e que bom, né? Porque olha a chuva de ontem, mas não é só isso, é importante, mas a gente tem que ter essa visão integrada dos processos. Onde a empresa quer chegar, como ela quer chegar, mensurar os riscos, as oportunidades e trazer a essência. E não é contábil, né? Essa padronização, a gente gosta sempre de deixar isso bem claro. O professor aqui que está responsável pela adoção dessas práticas internacionais melhores práticas, né? Fazer uma padronização para que a gente consiga entender o que se está reportando e como que isso agrega valor para as empresas. Tem uma pergunta aqui do público online, obrigado, pessoal, pelo prestígio, aqui do Perrone, que é o seguinte. Ele pergunta como vocês acreditam que isso impactará posteriormente as pequenas e médias empresas, ou seja, olhando o ESG, como isso vai impactar as pequenas e médias empresas, apesar de hoje não termos nada, né, relativo ao ESG voltado a essa grande parcela do mercado. Como que vocês veem isso? Eu vou colocar só um ponto, até não tenho só
eu advogo que a gente tem que tomar um certo cuidado com a rapidez com que a gente faz as coisas também. A gente tem uma certa preocupação na regulação com isso também. Por quê? Se você cria uma regra muito rígida, você quebra o pequeno. Então, assim, ó, se eu sou uma grande empresa, estou na BR Foods. Todos os meus fornecedores têm que ser certificados. Hoje em dia, eu acho que dá para falar, mas talvez quando você fez a fusão. Se você cria uma regra muito, você vai pequeno, não consegue cumprir, ele está fora do negócio, você só tem fornecedor grande. Alinhamento de interesse. Isso. Então, assim, que isso vai vir para pequenas e médias empresas, obviamente isso vai vir ao longo do tempo. Então, eu diria que, assim, não tem... A regulação, no primeiro momento, como a gente falou, está vindo para as companhias abertas, que são companhias grandes, que têm mais dinheiro, que captam a poupança pública. Sim. Se decidir para o mercado de capitais pegar dinheiro das pessoas, você vai ter que ter um padrão diferenciado de que você é uma padaria, um negócio menor ali, você não precisa ter tanto, né? Porque, veja, nós temos que ser realistas. Isso também traz custos para as empresas. Vamos ser honestos. No primeiro momento, principalmente, de adaptação. Então, tem que ser feito com muito vagar. Tá? Uma preocupação que a gente ouviu também é dos próprios contadores. Que a gente fala de contador, fala assim, todo mundo aqui em São Paulo, todo mundo vai fazer o curso da PCAP aqui, mas não é assim. Tem 500 mil contadores no Brasil. Aí você cria uma regra para o contador que está no Brasil inteiro, e aí? Então, eu acho que é isso, Flávio. Assim, eu não tenho uma resposta. Assim, porque pequena e média também depende muito do setor, né? Você tem pequenas, médias. Mas, assim, eu acho que a coisa... qual que é a minha percepção nesse momento? Tá? Sim, muito honestamente. Eu acho que não tem muito regresso da onde a gente está. A coisa está chegando de uma maneira. Sim. Eu não sei exatamente por quê, porque a gente talvez tenha um contato mais na academia. A academia pesquisa isso há muito tempo. Só que o mercado nunca quis saber disso. Por algum motivo. Depois da pandemia, aí entrou o Biden, que tem uma outra agenda mais verde. Você teve a própria preocupação. A Europa sempre foi bem on board com isso, né? A Europa sempre mais avançada com isso. Agora, a própria China, se vocês verem o que a China está fazendo em termos de... o BYD aí, passou a Tesla. Outras coisas que eles estão fazendo lá. Mas veja, novamente, não é porque as pessoas são bons. Eles estão percebendo a qualidade do ar na China, oportunidade de negócio. Então, assim, é todo um movimento que começou a vir nos últimos anos que a gente tem visto, que, assim, eu acho difícil a gente regredir muito, tá? Então, eu acho que a gente está vindo nessa toada de que... E aí, quando você começa a ver, você tem o outro lado. Começa a ver a nova geração de pessoas. E já tem um pensamento diferente do que a gente foi acostumado a ver. Então, eu acho que isso está começando a preocupação com esses outros fatores está começando a ser enraizada mais na cabeça das pessoas, na cultura, que, assim, a gente vai chegar num momento em que, né, novamente, isso, algumas contas, a gente lembra, não precisa muito tempo atrás, e coisas que ainda existem, né, que a gente vê hoje em dia, mas acho que a gente já evoluiu bastante então, assim, em algum momento eu diria que, assim, essas pequenas e médias empresas vão ter que se adequar a esse tipo de padrão. Tá? Eu sinto que tem um movimento que, já que as grandes empresas são aquelas que participam da COP, né, têm recursos para levar comitivas, né, trazer lições de casa, né, é natural que as empresas elas também comecem depois a cobrar da sua cadeia produtiva, sua cadeia de fornecedores. Só que ela vai estabelecer cobranças com diferentes réguas, né? Então, aquele que é um grande fornecedor, ela vai ter um grau de exigência maior. O menor, ela começa, talvez, por aquilo que é mais básico de um ESG. Olhar para os aspectos de um compliance do negócio, né? Que ele não tenha, ou seja, que a mão de obra dele seja integralmente registrada, que ele não tenha trabalho escravo, né? Então, por quê? Porque ele também não quer que qualquer problema do seu fornecedor gere uma interrupção de fornecimento, ou qualquer contratempo. Hoje. Boa noite. Desculpa se minha pergunta for muito primária,
a definição dos stakeholders, eu acredito que acaba sendo um grande norteador para aquilo que deve formular a formatação dos textos que envolvem o ESG de uma determinada empresa. Mas eu queria saber se a construção disso conversa com o objeto social dela, para que não haja um embaraço do que ela realmente faz no meio ambiente. Para exemplificar, quando a gente fala de uma indústria, fica muito claro tratar ali os aspectos ambientais. Então, se eu fosse olhar uma fábrica de automóveis, né, ao mesmo exemplo de uma mineradora. Então, a fábrica de automóveis, ela criaria N impactos. Nós temos uma indústria financeira que viabiliza a aquisição desses automóveis. Em qual momento os impactos dessa indústria financeira aludem os mesmos impactos da fábrica de automóveis? Como que eu sei, por exemplo, se eu sou do banco, quais são os impactos que eu tenho que mensurar e divulgar? Está na mesma cadeia ou eu divido por objeto de serviço, de nicho? Por causa das emissões, acho que ótima pergunta, porque eu acho que tem colocar assim, tem alguns business que são ESGs mais naturais, assim, a gente está falando brincadeira, eu fico fazendo umas piadas, tem que tomar cuidado, né? Plantar árvore e tal, mas se você pensar Suzano, Klabin, plantar árvore né? Então, assim, aí tá claro que essa empresa vai ser ESG. Pô, se ela não for ESG, Suzano e Klabin, então, assim, para ela tá claro que é. Algumas, né? Diria assim, tem menos externalidades, assim, não está tão claro isso que a gente está falando, mas, por exemplo, no caso dos bancos, o que eles estão olhando muito? Na questão das emissões, o que eles às vezes chamam de emissões financiadas. Como é que você está financiando dos seus clientes? Que tipo de setor que você financia? Você está dando crédito para quem? Né? Basicamente, um pouco nessa linha. E né? a que custo? E a que custo? Que, teoricamente, né, você está, digamos assim, teoricamente não, você está dando capital, né, financiando atividades econômicas que teoricamente estariam prejudicando o meio ambiente, né? Eu já passo aqui, mas eu acho que um ponto importante que você falou do objeto social, e eu acho que aí vai um pouco da responsabilidade da administração, e eu acho que tem um pouco a ver com a questão de riscos, é um pouco, eu diria assim, com os deveres fiduciários dos administradores para com essas coisas, porque ao mesmo tempo, novamente, aqui eu não quero que as empresas, sociedades empresárias que têm finalidade lucrativa, elas estão ali para ganhar dinheiro, e isso a gente tem que respeitar isso. Por outro lado, não dá para simplesmente desconsiderar tudo, ter uma visão mais curto-prazista e colocar o business em alguns riscos que a gente falou, que podem comprometer mais a longo prazo a continuidade dele, né? Então, se eu tenho uma atividade que altamente impacta o meio ambiente, ou eu estou tomando vários riscos, que eu estou focado só no lucro de curto prazo, ok, o acionista está feliz hoje, mas quando der um negócio, quando estourar alguma coisa lá na frente, a gente está vendo, será que esse administrador não vai ser responsável por não ter feito o compliance adequado, a conformidade legal das barragens, do solo, etc, etc, etc? Então, eu acho que tem um pouco a ver isso que você está comentando, que é isso, né? Independente do objeto social, talvez da empresa, não tenha tanto externalidade de forma mais direta, eu acho que isso tem que estar meio no radar da administração, porque, assim, se der alguma coisa, ele vai ser cobrado, né? Ou mais ainda, se o mundo se transformar, né? Vou dar um outro exemplo de uma empresa que eu não gosto de ficar falando nome, mas eu vou falar alguns exemplos que eu nem conheço, mas públicos. Eternit, que tinha telhas de amianto. O business da empresa meio que ela conseguiu se revigorar e voltou. Graças a Deus ela voltou. Mas é um pouco isso. Dependendo do business que você está, alguns tipos de negócio, se você não repensar isso e até pensar o seu objeto social dentro desse contexto, quem me garante que daqui 5, 10 anos você vai estar operando em marcha, né?
Então, pequeno, não sei se vocês querem contribuir, mas eu acho que Não, o mas- tema é muito bom. Não, mas esse racional que você está falando é interessante, Lúcia, pelo seguinte. Vamos olhar a montadora. A Volvo tomou uma decisão de não mais produzir carro a combustão, e sim carro elétrico. Só que ela está no processo da transição ainda. Ela está mudando toda uma cadeia produtiva. Está modificando fornecedores. Tá certo? Inclusive, homologando fornecedores na China, que já atendem a uma série de requisitos ambientais, que fornecedores europeus não atendiam. Então, essas mudanças vão ocorrer de uma forma orgânica. Né? Então, uma série de indústrias vão ser reinventadas. Né? Então, tem produtos que causam não só dano ao meio ambiente, mas dano à saúde. Muito. Por exemplo, você quer uma indústria que já está se reinventando no Brasil? A indústria de sacola plástica para mercado. Por quê? Surgiu um movimento em que todo mundo começou a ter a sacola reciclável. Então, essa indústria vai ter que se reinventar. Eu vou me prender a um produto em um certo formato, eu vou me prender a um conceito de uma forma como eu posso servir a sociedade, tendo lucro com isso. Acho que esse é o ponto. É isso mesmo, eu concordo. E eu acho que assim, esse exemplo que você deu, ele já acontece de fato entre instituições e empresas. Eu acredito que as instituições foram as primeiras a ter toda essa percepção. Então, você tem as grandes instituições, não só aqui no Brasil, como no mundo, muito preocupadas com a questão ESG. E é muito comum, nós que somos do mercado financeiro de capitais, né, eu tenho 35 anos de mercado internacional de capitais, escutar de colegas de mercado. Eu nunca recebi um questionamento de ESG. Aí eu falo para o colega, qual foi a primeira pergunta que o investidor te fez? Ele perguntou o que tira o meu sono. O que ele perguntou? O risco. Então, existe uma questão que não tem essa preocupação, não tem essa demanda, mas tem. As instituições há muito se prepararam e hoje elas não cedem mais empréstimos sem fazer uma verdadeira averiguação das questões ESG. Né? E aí é muito comum lá na consultoria a gente, eu preciso de alguns slides de ESG, nós com a nossa experiência no mercado financeiro, então você tem que me trazer subsídios disso, disso e daquilo de informações. Agora, é claro que quando uma instituição reporta, ela não dá o detalhamento dessas questões que ela fez antes de conceder os financiamentos, mas tudo isso já vem acontecendo há muito tempo. Né? Eu, como relações com investidores que fui viajando muito afora, a primeira pergunta que um investidor global, tipo um T. Rowe Price, fazia quando nós começávamos uma reunião o que é que preocupa vocês? Ele estava perguntando quais são os principais riscos da sua empresa. E outras tantas perguntas. O que é que pode arrebentar o seu business? Amanhã não funciona mais essa empresa. O que pode gerar isso? E aí várias questões e muitas empresas perderam muito valor de mercado porque os riscos não estavam mapeados adequadamente. Né? Aliás, mapeamento de riscos acho que dá um seminário inteiro, não, professor? Só uma curiosidade, vai ter nessa pós, vai ter mapeamento de riscos da disciplina? Tem. E talvez eu acho que fazer o jabá aqui, a nossa superintendente de marketing está aqui, mas eu vou fazer um jabá. Tem vários, como eu falei, tem vários recortes de ESG. Mas talvez o que a FPK possa contribuir é um pouco do que a gente está falando. Especialistas, professores aqui, que têm uma visão do ESG, mas também econômico-financeira de mercado e tal. Porque você pode fazer um curso de ESG, vou dar aluno de várias instituições, e é válido também. E é válido e precisa, porque, como a gente falou, não é uma coisa exclusiva de advogado, de contador, etc. e tal. A gente é muito mais o agregador, talvez, da coisa. Mas
a gente acha importante a gente trazer também esses aspectos, porque para não ficar só, vocês vão entender o que eu quero dizer assim, só no blá blá blá. Porque o que a gente vê às vezes em ESG fica naquela conversa mole, que é legal e tudo, mas assim, não é onde não é onde tira o sono, não é onde o bicho pega, não é. Então, bom saber que está no programa, Isso está incorporado. está incorporado. Né? E é interessante, porque nosso histórico como país, em termos de gestão de riscos, infelizmente não é tão antigo quanto o Conselho de Governança. Ele remonta a 2010, quando a CVM ela promulgou a Instrução 480, que trouxe o formulário de referência. A grande inovação daquele momento foi que havia uma seção para a empresa elencar os fatores de risco. Então, ali, as empresas começaram, opa, eu tenho que divulgar alguma coisa para o mercado. E começaram a estruturar os seus processos. Bom, o que é o risco relevante que o mercado tem que saber? Tem riscos de média monta, de baixa severidade, que ela tem que fazer uma gestão, mas se aquilo estoura da crítica, ela tem que talvez divulgar. Né? Então, isso foi o grande impulso. Agora, com o movimento ESG, o órgão regulador também, mais uma vez, ele foi errado. Ele exigiu que as empresas, em uma das resoluções, agregasse uma seção em que você colocasse as informações ambientais, sociais, de governança. O que você faz? Então, eu acho que aos poucos, né, a gente vai também aprendendo. E eu acho que muito da pergunta que a Andressa fez, quando ela fala de setor público e setor privado, tem a ver muito com a qualidade do enforcement. A qualidade de quem está cobrando, né, uma resolução. Quem cobra o accountability. No setor público, né, os tribunais de contas eles olham para as estatais de uma forma muito dura. Tanto é que eles cobram para que as estatais tenham planos quinquenais. A empresa tem que ter um plano diretor de 5 anos. Quando você olha para as empresas privadas, dificilmente você encontra um documento desse. Então, o setor público, em certas matérias, ele realmente está à frente. Né? E a estatal tem um outro lado, que ela também já tem na sua função social, como o engenheiro está colocando aqui, algo no seu DNA. Então, quando você olha para estatais aqui no Brasil, Banco do Brasil, Caixa, Correios, Petrobras, todas as empresas têm também por trás dela uma função social. Né? Então, e aquele que é responsável pelo enforcement, né, ele tem que ter um cuidado a mais. E é por isso que a normatização hoje ela tende a colocar as empresas do setor privado e do público bem no mesmo patamar, né, para levar sempre ali a comparabilidade. Perfeito. Você tem alguma coisa mais? Pessoal, algumas perguntas adicionais. Pessoal que está online, fiquem à vontade para perguntar. Senão a gente vai fazer que nem o leiloeiro oficial. Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. E a gente segue para a etapa dos agradecimentos. Mais uma vez, aqui é o professor Ronaldo Júnior. Ótima exposição, trazendo as lições da COP. A professora Edna agregando aqui uma visão de como uma normatização emerge, como ela vai trazer ali uma nova regra do jogo aos profissionais de finanças e contabilidade. E ao professor Fernando Múrcia também, com uma visão muito crítica, fazendo uma amarração de tudo. Quero agradecer a todos vocês pela presença, ao público que está aqui presencial e ao nosso pessoal também online. Pessoal, muito obrigado, viu? E agora ao pessoal que está online, nós encerramos a transmissão. Quem está aqui presencial com a gente, segue em mais um Momento de Network. Pessoal, um abraço.